eu acho que essa sua Agora sim. apresentação... Agora já começou. Fica à vontade. Ok. Bom, então eu vou falar um pouquinho, né, sobre gamificação no ensino. A Natália já me apresentou, né? Então, eu sou engenheira civil, formada, né, aqui na UEM de Paz, eu sou do interior de Minas Gerais. E passei no concurso e fui trabalhar em Governador Valadares. Há 4 anos eu estou, né, no IFMG e leciono lá nos cursos de Engenharia Civil e Técnico em Edificações. Então, eu trabalho tanto com o ensino médio quanto com a graduação, né, com os alunos da graduação. Então, eu tenho alunos de 15 anos a alunos de 50 e 60 anos. Trabalho, assim, com diferentes públicos. Quando eu comecei a lecionar, eu tinha muita dificuldade, né? E, assim, o curso de engenharia, eu não sei a formação de vocês, mas o curso da engenharia civil, e eu acredito que seja a maioria dos cursos, né, de bacharelado, eles não te preparam para a docência, né? Então, assim, eu saí com uma formação para o mercado de trabalho da engenharia. Então, eu poderia atuar na parte da elétrica, hidráulica, na parte de estruturas, né, canteiro de obras, escritório, mas não na docência. Então, assim, eu tive muita dificuldade quando eu comecei a lecionar. E eu acabava reproduzindo o que eu tinha de referência, né? Então, assim, a forma com que os meus professores ensinavam, eu acabava reproduzindo isso em sala de aula. Então, eu tinha muita dificuldade de preparar um material, de preparar um plano de aula, de entender toda a parte pedagógica, porque eu não tinha essa formação. E aí eu fiz a complementação, né, que é a licenciatura em matemática, que foi uma complementação de formação, mas ela não foi eficiente, assim, não foi boa o suficiente para que eu sentisse segurança na docência. E, assim, hoje eu me vejo completamente diferente, né, de 4 anos atrás, eu vejo, assim, o quanto eu aprendi, amadureci, mas eu sentia falta desse conhecimento na parte da educação. Aí surgiu a oportunidade do mestrado, só que eu queria estudar algo que eu pudesse aplicar no curso da engenharia, né? Porque quando eu falo assim, olha, engenharia civil, atuo no curso de engenharia civil, curso de edificações e faço mestrado em educação, as pessoas falam assim, né? Mas por quê? Então, eu queria que o mestrado fosse algo que, né, complementasse a minha formação e preenchesse a lacuna que eu tinha, essa deficiência que eu tinha na minha formação e que eu sentia falta. E eu queria estudar uma temática que fosse interessante, né, para o curso que eu estava atuando. Quando eu assumi a coordenação do curso, né, porque eu sou coordenadora do curso de edificações, veio ainda mais essa necessidade de entender, né, como que funcionam os métodos de ensino, porque eu consegui ter um outro olhar, né. Bom, na pandemia, no início da pandemia, a gente ficou um mês, né, mais ou menos, um mês sem aula. E aí eu lembro que logo no início, o governo, várias instituições, divulgaram vários cursos livres, né, e gratuitos para os professores. E aí, muitos desses cursos abordavam metodologias ativas de aprendizagem, ensino híbrido, porque eu acho que a gente já caminhava um pouco para isso, né, até por conta do isolamento, não sabia quanto tempo que iria ficar. Enfim, em um desses cursos que eu fiz, aí eu descobri metodologias ativas de aprendizagem. Então, até então, eu nem sabia o que eram metodologias ativas de aprendizagem. E eu fiquei fascinada. Só que o interessante é que, por mais que eu não sabia o que eram, né, essas metodologias, eu já trabalhava com algumas delas. E eu acredito que seja o caso de muitos professores. Às vezes a gente trabalha, né, com um método de ensino diferente, mas a gente não conhece, né, exatamente os fundamentos daquela metodologia e acredita que não, né, eu nem sei o que é, então eu não trabalho com isso. E, na verdade, a gente acaba trabalhando sim. Então, as metodologias ativas, né, tem várias metodologias, eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas são metodologias em que o aluno ele se torna protagonista do conhecimento, né? Então, ele processa ativamente, ele faz uso ali de várias funções mentais, pensar, raciocinar, refletir, observar. Então, é um conjunto, né, que forma a inteligência. Eu gosto muito dessa frase, né, de Bozo, que as pessoas, elas lembram aquilo em que prestaram atenção, o que processaram ativamente. E aí eu trouxe até essa pirâmide, né, de William Glasser,
que é sobre como, né, como nós aprendemos em porcentagem, né? Então, assim, ver e ouvir corresponde a 50%. Mas escrever, interpretar, traduzir, expressar, revisar, identificar, comunicar, ampliar, utilizar, demonstrar, praticar diferenças, catalogar, corresponde a 80%. Então, quanto mais a gente trabalha aquele conteúdo, mais a gente consegue aprender sobre ele. E aí eu leio muito o José Mourão, que eu gosto muito, e ele defende muito essas metodologias ativas e o uso de tecnologias né, digitais na educação. E aí ele fala, né, sobre as metodologias ativas que se expressam em explorar o mundo de forma criativa e reflexiva, utilizando de todos os recursos possíveis. Desenhar soluções, caminhos, testar ideias com protótipos que permitam rápidas adaptações para corrigir erros e aprender a melhor forma de realizá-las. Bom, na metodologia ativa, o aluno, ele é o centro, né, da aprendizagem, ele é o protagonista, o professor agora, ele passa, né, ele muda o seu papel no processo de aprendizagem, agora ele é um facilitador, um mediador do ensino, e a gente proporciona, né, uma autonomia do aluno, né, então existe um rompimento com o modelo tradicional, o desenvolvimento da autonomia do aluno, o exercício do trabalho em equipe, a integração entre teoria e prática, desenvolvimento da visão crítica da realidade e o uso da avaliação formativa. E aí, junto com as metodologias ativas, né, a gente tem o uso, né, das tecnologias, que vem para auxiliar e ampliar a utilização de metodologias ativas na educação. Dentre as metodologias, eu coloquei essa ilustração, né, que corresponde a algumas que a gente tem, que é a aprendizagem baseada em projetos, gamificação, cultura maker, ensino híbrido, PBL, que é a aprendizagem baseada em problemas, design time, que eu não sei se pronuncia assim, meu inglês é ótimo, sala de aula invertida, a rotação por estações, mas também tem estudos de casos, agora eu não vou lembrar de outras, mas sim, a gente tem outros exemplos de metodologias ativas. Eu até comentei, né, que eu já trabalhava com metodologias ativas e não sabia que era. Eu trabalho já com a aprendizagem baseada em projetos, estudos de caso e a sala de aula invertida. Então, assim, eu já trabalhava com essas metodologias. Mas trabalhava assim, né, não de uma forma organizada, né, com toda a metodologia adaptada, né. Eu trabalhava esses, né, projetos, estudos de casos, sem saber que se tratava de uma metodologia ativa e de que forma que eu poderia tirar o máximo proveito daquilo. Bom, e aí dentre essas metodologias surge a gamificação. A gamificação, ela, assim, eu tive o interesse em estudar quando eu entrei no mestrado. Na verdade, quando surgiu a oportunidade, eu precisava estudar, né, eu precisava ter uma temática que me despertasse interesse. E a gamificação me chamou a atenção, e a primeira vez que eu vi, né, esse termo foi em um dos textos do José Mourão, e aí ele fala que a gamificação era uma das metodologias ativas que mais tinha, como é que eu falo? Chance, né, de crescer, assim, vamos dizer. E aí me despertou interesse. E aí quando eu vi assim, gamificação, eu falei, jogos. Foi a primeira coisa que me veio à cabeça. E quando eu falo que eu estudo gamificação, eu falo, né, a minha temática é gamificação, todo mundo, sem exceção, fala, jogos. Então é jogos no ensino, é jogos no ensino. Bom, e aí, por mais que o termo, né, gamificação, realmente vem, né, de jogos, não significa a utilização de jogos. Então, primeiro, né, só para a gente entender um pouquinho o que é gamificação. Não existe um conceito sobre o termo gamificação. Então, a gente não tem uma única definição. E aí, a gente já começa aí, porque o termo gamificação, a utilização desse termo, ela é aplicada, às vezes, em contextos diferentes. E aí fica complicado a gente entender, de fato, né, onde é que começa a gamificação e onde é que começa a aprendizagem baseada em jogos, né, que são dois termos que são muito confundidos, né. Então, a gamificação, eu trouxe duas definições, né, que são os dois autores mais citados, que é de Sebastian Detter e Carl Kapp,
O Dettered, ele define a gamificação como o uso de elementos de design de jogo fora do jogo. E CAP, a gamificação é o uso de mecânicas, estéticas e pensamento dos jogos que visam engajar as pessoas, motivar a ação, promover a aprendizagem e resolver problemas. Ou seja, gamificação, não necessariamente a gente precisa utilizar os jogos, utilizar de jogos. O que a gente precisa é utilizar das mecânicas, das estéticas, dos pensamentos que estão presentes nos jogos e trazer isso para fora, para outro contexto. E aí, que contexto seria esse? No nosso caso, o contexto da educação. E aí, você pode utilizar o jogo? Sim, né? Eu posso trabalhar dentro de um jogo um processo gamificado. Então, gamificar um processo, você pode fazer tanto com o jogo ou com fora, né, de um jogo, trazer ali as mecânicas, né, as ferramentas que estão presentes nos jogos para fora dele e aplicar para determinada função. Exemplos, né? Hoje a gente tem muito isso, bancos, empresas para clientes, né, marketing, enfim. E eles utilizam processos gamificados, né? Por quê? Para motivar, para engajar as pessoas. Exemplo, né? O cartão de crédito. Então, o banco, ele te dá um cartão de crédito e ele te fala o seguinte, olha, esse cartão de crédito, por exemplo, né? Você tem lá uma bandeira e você paga uma anuidade a mais e quanto mais você gastar com o cartão de crédito, você vai pontuar. Os pontos são mecânicas de jogos, né? Então, aí você vai pontuar e esses pontos, né, você consegue depois trocar por passagens aéreas, né, milhas aéreas. E aí, essas milhas são recompensas, que também vêm dos jogos, né, vêm das mecânicas. Então, eles pegam esses pensamentos dos jogos e trazem para um contexto fora do jogo. Então, essa questão dos pontos e recompensas é algo encontrado nos jogos, tirado, né, do contexto. Então, isso é um processo gamificado. Então, é diferente, né, de você utilizar apenas os jogos. Quando você utiliza jogos, né, então, eu vou, sei lá, ensinar um conteúdo utilizando um jogo específico. E aí entra, né, os jogos sérios, que a gente tem aprendizagem baseada em jogos, mas não é a mesma coisa que gamificação. Então quer dizer que se eu utilizo um jogo, eu não estou gamificando? Não, você pode utilizar um jogo, né, gamificando o processo, que inclusive é o meu projeto. Mas aí a gente entraria numa discussão assim, né? Mas quando é que termina a gamificação e entra, então, a aprendizagem baseada em jogos nessa situação? Mas aí é uma discussão para depois. Bom, Buzzarello, ele tem um livro que eu gosto muito, né, que faz essa distinção e fala muito da gamificação no ensino. E ele fala o seguinte, que é necessário a gente, né, conseguir separar e entender a diferença entre a aprendizagem baseada em jogos e a aprendizagem e a gamificação. A aprendizagem baseada em jogos consiste em uma experiência desenvolvida através de mecânicas dos jogos e da forma de se pensar como em jogos, com a finalidade de educar indivíduos sobre um conteúdo específico. Nada mais é do que você utilizar um jogo e daquele jogo fazer com que o aluno aprenda determinado conteúdo. Então, são jogos sérios, são jogos educativos. Aquele jogo, ele foi produzido, né? Ele foi construído para aquela finalidade. Já a gamificação, o pensar como jogo, ele é aplicado de forma cuidadosa, com a intenção de se resolver problemas e encorajar a aprendizagem, usando para isso todos os elementos dos jogos que forem apropriados à prática determinada. Na gamificação, a gente, né, utiliza, por exemplo, um jogo qualquer, seleciona ali, né, todas as mecânicas, as estéticas e as ferramentas daquele jogo e traz para fora, né, e traz para um outro contexto educacional e determina a aprendizagem, qual o objetivo, como que será, né, a recompensa, a pontuação. Então, a gente estrutura, tem toda uma construção, né, metodológica para se utilizar aquele jogo. Então, a gente tem que determinar, né, o que a gente quer, qual o tipo de aprendizagem que a gente quer obter, né, quais os objetivos, como será utilizado, isso é a lógica do jogo, né? Como que será utilizado aquela gamificação, aquele processo?
como será realizado? Cooperação? Competição? Ou seria por exploração, narração e assim por diante. Então, a gamificação, ela é um processo muito mais elaborado e planejado que simplesmente utilizar um jogo educativo. A gamificação, ela compreende estratégias motivacionais engajadoras. Então, o principal objetivo da gamificação é engajar e motivar. E aí entra, né, uma questão, que é um debate que a gente tem, se a gamificação ela é uma metodologia ou ela é um recurso para a metodologia. Ela é um recurso pedagógico para a metodologia. Você pode falar que a gamificação ela é uma metodologia ativa. Então, assim, entra nessa questão que a gamificação em si, ela vai fazer o quê? Ela vai promover, né, ela vai engajar, vai motivar os estudantes. Mas com isso, né, eles vão aprender. Mas aí entra essa situação de que, será que a gamificação ela é uma metodologia ativa ou ela é um recurso pedagógico para metodologia ativa? Bom, utiliza para isso, além das bases temáticas comuns, né, os conceitos dos jogos, teoria sobre narrativa e de aprendizagem. E aí ele traz, né, esse mesmo autor, Buzzarello, 5 variáveis que definem o termo de gamificação, que é a aprendizagem, as mecânicas dos jogos, a narrativa, a motivação e o engajamento e o pensar como em jogos. Então, a aprendizagem seria o que a gente, né, quer obter daquela experiência. Então, quais são os conceitos, né, os conteúdos? Então, a gente tem que adaptar o conteúdo, incentivar o comportamento, sair da rotina, aguçar a curiosidade. A narrativa, ela corresponde ao aspecto lúdico, né? Então, o estudante, ele vai viver uma narrativa, uma história, né? Seja ela, você pode colocar no mundo virtual, né? Correspondendo à realidade, ou uma coisa muito lúdica, apenas simulando ali aquele conteúdo. O pensar como em jogos, né? Que seriam as mecânicas ali, seria, então, as mecânicas de jogos, perdão, seria sistema de pontos, ranqueamento, né, que são os placares, níveis de dificuldade, então, se a gente vai aumentando o nível, né, por fases, ou então, não sei, uma fase só, mas aí vai aumentando de acordo com o que o aluno vai desenvolvendo a atividade, restrição de tempo e distintivos. Pensar como em jogo seria a determinação das metas e das regras, o feedback. Então, aqui, o feedback, ele deve ser imediato, né? Então, nas escolas acontece o contrário, geralmente leva um tempo, né, para que o aluno ele tenha um feedback do conhecimento dele. Então, por exemplo, tem a aula ali, depois de um tempo ele faz uma prova, e aí é que ele vai entender o rendimento dele naquela disciplina. Aqui não, né? Esse pensar como jogos, esse feedback, ele já é imediato. Porque assim como no jogo, se você não consegue cumprir aquela fase, você tem aquele feedback na mesma hora. Então, esse pensar como jogo seria isso. Você trazer tudo o que acontece ali nos jogos para o ensino. Bom, e aí a gente pode utilizar, né, para construir sistemas gamificados, as ferramentas mais básicas de um jogo, como os pontos, medalhas e tabelas. Eu utilizei, assim que a gente, né, voltou para o ensino remoto, e aí era um problema sério quando a gente já estava, né, no ensino presencial, a questão dos jogos, né? Então, o aluno dormia em sala de aula, a gente, né, tive várias reuniões, porque o aluno dormia na sala de aula de manhã, porque ele virou à noite jogando. Então, a gente já tinha esse problema, né, no ensino presencial. No ensino remoto, isso assim, né, foi absurdo, porque os pais não conseguiam controlar, né? A gente não sabia se o aluno abria a guia, né, e aí ao invés de estar prestando atenção na aula, estava jogando. Então, assim, realmente era uma questão, assim, bem complicada. Bom, aí o que acontece? Quando surgiu a ideia de estudar a gamificação, eu comecei a pesquisar, comecei a estudar os jogos e comecei a estudar outros aplicativos que eu poderia aplicar. E comecei a utilizar o Kahoot, que eu não sei se vocês conhecem, se vocês já utilizaram. Kahoot não é um jogo, ele é um aplicativo, talvez, que você consegue criar quiz. E aí eu comecei a utilizar isso nas minhas aulas, e era uma coisa assim, simples, mas por conta da competição,
as minhas aulas mudaram assim completamente. Então, antes os alunos não prestavam atenção, entrava ali no link, eu nunca sabia, né, quem estava, quem não estava. Na hora ali, né, de falar a presença, todos estavam, mas, né, a gente sabia que não ficavam. Mas quando eu comecei a utilizar, eu percebi a diferença que teve da participação dos alunos. Então, o que eu comecei a fazer? No final da aula, eu tirava ali 10 minutos e construía, então, esse joguinho, e eu jogava com eles no final da aula online, e era projetado, assim, na tela, e no final da pergunta, tinha um ranking. E aí só aparecia os 3 primeiros. E aí o que pontuava? A resposta correta e a velocidade na resposta. Então, a rapidez com que os alunos respondiam. E para isso, eles precisavam prestar atenção na aula, porque o quiz era relacionado ao que eu tinha acabado de falar com eles. Então, isso começou a estimulá-los a prestar atenção, porque eles eram competitivos. Então, eu percebia que eles eram muito competitivos e comecei a utilizar isso. E aí eu falei, poxa, não posso pontuar. Ah, vou dar ponto extra para os 3 primeiros, né? Então, assim, eu comecei com essa ideia, mas depois eu falei, não posso fazer isso, porque tinha alunos com muita dificuldade. Então, para não prejudicar, eu não fazia isso. Eu pontuava todo mundo que participava do jogo, independente da posição que ficava. Então, apenas participar. Então, a participação era voluntária. Quem queria participar, né, poderia jogar ali com a gente. E aí, aqueles 3 primeiros, então, ficava uma disputa absurda, e eles ficavam. E no final de cada pergunta, no final de cada resposta errada, a gente discutia. Então, quem marcou essa resposta, gente? Mas por que vocês acham que era isso? E eu vi, assim, que foi uma diferença muito grande em relação às aulas sem a utilização do Kahoot. Então, foi uma coisa, assim, tão simples que eu, né, inseri ali, que fez toda a diferença. Isso no ensino técnico, integrado, não fiz isso no ensino superior. Bom, e aí quais as mecânicas, né, que eu utilizei do Kahoot para justificar ou para falar, né, que eu gamifiquei esse processo, né? Pontos e tabelas de líderes, tá? Então, são essas 2 mecânicas que estão presentes nos jogos, que eram encontradas no Kahoot, que gerava, né, essa motivação e esse engajamento dos alunos e motivavam eles a prestar atenção e, consequentemente, aprenderem aquele conteúdo. Isso, assim, fez uma diferença muito grande né, na questão da aprendizagem dos alunos. E aí, depois, eu fiz até uma pesquisa e perguntei, né, se eles gostavam, e aí, assim, 99%, né, adoravam, e começava a minha aula já, vai ter Kahoot hoje? Vai ter Kahoot hoje? Porque era isso que eles queriam. Então, eu percebi que isso motivava os alunos, né, a querer prestar atenção, a querer participar da aula. Bom, mas, né, não é só esses básicos, né, só ponto e ranking que caracteriza, né, a gamificação. E aí, Fardo, ele elabora, né, uma orientação, um ponto de partida para a construção de sistemas gamificados, né. Então, aqui, né, disponibilizar diferentes experimentações. Então, assim como em grande parte dos jogos, né, muitas vezes não há um único caminho que conduz ao sucesso. Então, proporcionar, né, diferentes caminhos para alcançar a solução de um problema incorpora diferentes características pessoais de aprendizagem no processo educativo, que contribui para a experiência educativa de cada um. Incluir ciclos rápidos de feedback. Aqui é o que eu até já havia mencionado, né? Nas escolas, normalmente, o aluno, ele demora, né, a ver o resultado. Os jogos não. Então, nos jogos, os jogadores sempre são capazes de visualizar o efeito das ações em tempo real. Então, acelerar esse processo de feedback estimula a procura por novos caminhos para atingir os objetivos, bem como, né, o redirecionamento de uma estratégia. Então, isso também auxilia no processo de aprendizagem. Aumentar a dificuldade das tarefas conforme a habilidade dos alunos. Então, aqui, nos bons, né, jogos, os jogadores sempre encontram desafios no limite de suas habilidades. Proporcionar diferentes níveis de dificuldades para os desafios propostos pode auxiliar na construção de um senso de crescimento e avanço pessoal nos estudantes. E também faz com que cada um siga o seu próprio ritmo de aprendizagem.
Dividir as tarefas complexas em outras menores. Então, nos jogos, né, os objetivos maiores normalmente são divididos em uma série de outros menores, mais fáceis de serem superados. Então, dessa forma, o estudante ele vai construindo seu conhecimento de forma gradual, observando partes do problema e de que modo elas se relacionam como um todo, proporcionando uma maior motivação. Incluir o erro como parte do processo de aprendizagem. Então, o erro ele faz parte dos jogos de uma forma natural e nenhum jogador espera interagir com um game sem se deparar com a falha várias vezes. Então, a gente já... Eu falo assim, né, que eu jogava muito na infância Super Mario e eu morri em toda fase, mas a minha vontade era passar numa fase, chegar num castelo, eu lembro assim vagamente que era o auge chegar em uma determinada fase. Só que eu já sabia que para chegar naquela fase eu ia errar várias vezes, né? Então, assim, realmente isso faz parte, né? Mas na aprendizagem, o erro normalmente ele não é bem tolerado, né? Então, se o aluno ele vai mal na prova, se ele não consegue, né, a pontuação, isso não é bem tolerado, não é bem visto. Então, incluir e aceitar o erro como parte do processo de aprendizagem, estimular a reflexão dos motivos desses erros, faz parte de um processo semelhante ao que ocorre nos jogos. Incorporar narrativa como contexto, né? Então, os jogos, né, normalmente têm um objetivo para as ações dos personagens, uma história que justifica o porquê de estarem fazendo aquilo. E muitas aprendizagens ocorrem fora do contexto. E os estudantes eles têm dificuldade em entender os motivos de estarem se dedicando àquilo, de relacionar a parte como um todo. E isso é uma grande deficiência que eu vejo principalmente no curso de engenharia. Então, as disciplinas, elas são dadas de uma forma muito isolada. Às vezes, os alunos, eles ficam com muita dificuldade de encaixar aquele conteúdo dentro da sua formação. E aí, construir um contexto para a aprendizagem pode fornecer um bom motivo para os estudantes empenhar suas energias em aprender. Promover a competição e a colaboração nos projetos. Então, dois aspectos fundamentais no jogo são a competição e a colaboração, e eles não precisam ser mutuamente exclusivos. Esses elementos, eles podem ocorrer juntos com a narrativa e pode haver competição entre grupos, potencializa a interação e pode fornecer mais um contexto. E, por fim, levar em conta a diversão. Então, a aprendizagem, ela pode ser prazerosa, né? Então, nas séries iniciais, existe um consenso que aprender pode ser divertido, e após isso, a seriedade deve imperar. Os bons games são divertidos por uma série de motivos não, né, abordados aqui, e conforme as evidências das pesquisas apontadas indicam, que são boas ferramentas também para a aprendizagem. Bom, então isso aqui é fardo, né? Ele traz um quadro com essas orientações para construir a gamificação. E aí, agora, falando um pouquinho do meu projeto de pesquisa, para vocês entenderem o que eu pretendo, né, estudar e como eu pretendo gamificar, eu vou utilizar o jogo Minecraft. Então, eu vou gamificar utilizando um jogo. Existem muitos jogos digitais que podem ser utilizados, né, com a intenção de gamificar o processo, né, de aprendizagem. Por que eu escolhi esse jogo? Eu não sei se vocês têm filhos, mas se vocês não tiverem, podem perguntar irmãos, sobrinhos, primos, amigos. Eu tenho certeza que se vocês não conhecem esse jogo, alguém que vocês conhecem já vai ter jogado ou vai conhecer. E assim, é um jogo que é uma febre, pelo menos, né, lá no IF. Eu acho que 90% dos meus alunos jogam esse joguinho. E na pandemia, como eu acabei, né, vindo para casa dos meus pais, eu convivi assim com, né, com uma galerinha mais jovem que todos jogavam. Eu falei, não tem condição, eu quero fazer com esse jogo. Ele é um jogo muito simples, assim, ele é no formato daquele Lego, né, aquele jogo de blocos, então ele consiste numa construção em blocos, virtual, e ele é bem simples, assim. E aí, por conta dessa característica, você pensa que é um jogo velho, é um jogo antigo, a interface dele, né, parece ser uma coisa bem antiga. Ele foi citado por Marcuse como um dos melhores jogos educativos de 2014. Esse jogo ele não foi elaborado para fins educacionais, mas ele apresentou tanto potencial para isso que foi elaborada uma versão educacional desse jogo. Então, foram mais de 1.000 escolas por todo mundo, que utilizam o jogo Minecraft. Ele é um jogo utilizado para o ensino de diferentes disciplinas, matemática, história, biologia. Eu já li artigos que utilizam
esse jogo para diferentes, para ensino, né, de diferentes conteúdos, principalmente arquitetura, porque você trabalha todo o aspecto, né, tridimensional. O jogo, ele simula a construção, né, com blocos, no cenário 3D, e conta com distintas faixas etárias como público-alvo, podendo ser acessado por celulares, computadores, videogames. Então, o motivo, né, de eu ter escolhido o Minecraft foi esse. Um jogo simples. Porém, por mais que seja um jogo simples, eu nunca havia jogado. Então, eu falei, poxa, se eu vou, né, se eu vou escrever sobre ele, eu preciso entender como é que funciona. Eu baixei o jogo, só que não consegui jogar. Eu entrava no jogo e eu morria. Eu falava assim, gente, mas como é que joga isso? Não tem condição. Como é que eu vou, né, trabalhar isso, criar toda uma metodologia voltada para o ensino, para conhecimento de construção civil, que é a minha proposta, se eu não sei nem, né, jogar o joguinho. E aí eu participei de um curso de uma escola do Rio de Janeiro. Nossa, gente, me fugiu o nome agora. E o curso, nós fizemos o pavilhão lá de São Cristóvão. Gente, será que é isso mesmo? Posso estar falando besteira, mas acho que é isso mesmo, o pavilhão de São Cristóvão, lá do Rio de Janeiro. A gente fez a reconstrução dele no jogo Minecraft. E assim, foi sensacional, ficou fantástico. E é um grupo de alunos, eu acho que é ex-alunos dessa escola, e durante a pandemia eles se uniram e eles construíram um bairro lá do Rio de Janeiro. E ficou faltando, então, esse pavilhão. E aí era o centenário do Paulo Bernardes, Sérgio Bernardes, que era o arquiteto. E aí surgiu, então, esse curso em homenagem à reprodução, então, do pavilhão no Minecraft. Foi sensacional. E aí eu aprendi a jogar, né? Primeiro, aprendi a jogar. E aí eu consegui entender com outro olhar o jogo. Então, assim, eu percebi o quanto esse jogo tem um potencial, principalmente para a construção civil. Eu coloquei essas duas imagens aí, essa aqui do SESI, né? Foram até os alunos que fizeram a reprodução do prédio lá, São Paulo, né? Da escola. E aqui é uma construção, na verdade aqui está até cortado, mas tem uma construção de uma cidade. Então, como é que funciona? Esse jogo, de uma forma geral, o jogador ele necessita apenas construir fortes, né, edificações para sobreviver durante a noite. Então, faz, né, do Minecraft um jogo simples. Porém, né, permite a construção de ambientes de grande complexibilidade. Então, a criatividade é um ponto forte do jogo. E os blocos, eles são blocos que imitam, né, os materiais que nós temos. Então, tem a madeira, a areia, carvão, pedra, diamante, e aí o jogador, ele escolhe o tipo de bloco de acordo com o tipo de material. E aí, o jogo, ele permite você acessá-lo como modo sobrevivência, modo construção, ou ambos. O modo sobrevivência, né, além de você ter que construir, você ainda tem que adquirir, né, os blocos. Então, você tem que colher os blocos. E aí, o interessante é isso, porque você tem que extrair a areia, né, a madeira e assim por diante. No modo construtivo, os blocos já estão lá à disposição, você só tem que construir. Então, depende da estratégia, depende do seu objetivo de aprendizagem, né? Qual é a intenção, e aí você, né, faz a sua opção, se você vai jogar, né, no modo sobrevivência ou apenas do modo construtivo. Bom, não tem objetivo fixo nesse jogo, né, e pré-determinados. E aí, também, pela falta de enredo, o jogo, ele torna-se um espaço de exploração da criatividade e autonomia. É possível arquitetar uma infinidade de construções, de paisagens e de cenários. O jogo, ele não possibilita um vencedor, mas sim possibilidade de se superar por meio de processos imaginativos, inovadores, originais e singulares. Bom, a minha intenção, né, com a utilização do jogo Minecraft é trabalhar conteúdos da construção civil de diferentes disciplinas utilizando o jogo. Então, na verdade, não é colocar os alunos simplesmente para jogar o Minecraft, né? E sim trabalhar com eles conceitos, principalmente, né?
3D, três dimensões, os alunos têm muita dificuldade com a visão espacial, né? Imaginar, então, a construção em 3 dimensões, as vistas, né? Vista superior, frontal, vistas laterais, trabalhar materiais de construção, trabalhar a construção em si, criatividade, espaço, né? Porque também é uma deficiência, como é que fala? A noção de espaço. Eu achei muito bonitinho que eles fizeram um projeto, colocaram um quarto 2 por 2, por exemplo, e um banheiro 3 por 4. Assim, a noção de espaço, né, é muito. Eles não têm essa noção de jeito nenhum. Então, é mais essa intenção de trabalhar isso com eles, com o jogo. E aí eu percebi, assim, eles já fizeram, não no projeto, em uma disciplina minha, há 2 anos atrás, a gente ainda estava no presencial. Eles precisavam fazer um projeto, e aí, para que eles pudessem, né, conseguir visualizar a construção, eles fizeram uma proposta lá no jogo, e foi, assim, fantástico o resultado. Então, foi por isso que eu acabei escolhendo esse jogo do Minecraft. Bom, aqui estão, né, algumas referências que eu acabei citando e usando na minha apresentação. Deixe aqui meu contato, né, caso vocês tenham interesse, né, queiram indicação de algum livro, algum artigo, ou, né, queiram entrar em contato, fiquem à vontade. E eu deixo agora para as perguntas e agradeço aí a participação de todos. Caroline, muito obrigada. Parabéns pela palestra, bastante didática, muito interessante esse tema, adorei. Acho que é realmente uma tendência, né? Aí tá aberto para perguntas, gente. Tem algum inscrito aqui já? Não. Alguém gostaria de começar a fazer pergunta? Fiquem à vontade. Aberto também para comentários, alguém que quiser falar sobre uma experiência, né, de disciplina e metodologia ativa também, fiquem à vontade. Raquel, por favor, pode pronunciar. Bom dia, Caroline, sua palestra muito interessante. E eu, na verdade, eu não tenho uma pergunta. Eu tenho uma pergunta, mas é mais uma dica sua que eu estou querendo. Então, devido à sua área, que é a engenharia civil, você mostrou aí um game e tal, bacana. Eu queria saber se você sabe, conhece um site ou uma publicação ou qualquer coisa do gênero em que desse sugestões de games para diversas áreas, porque eu, por exemplo, não sou da sua área. Então, por mais bacana que eu tenha achado, que eu tenha achado esse game, ele para mim não serve, entendeu? Eu queria saber se você conhece alguma coisa nesse estilo, assim, games para, sei lá, engenharia química, games para qualquer coisa assim, entendeu? Essa é a minha pergunta. A Raquel, qual que é a sua formação? Olha só, no caso, eu gostaria de, assim, minha formação é filosofia e sociologia. Então, seriam games para filosofia e games para sociologia, bem diferente da sua área. Entendi. Olha, sim, de cabeça eu realmente. O Kahoot, eu não sei se você conhece. Conheço, o Kahoot Conhece? eu conheço. O Kahoot seria uma opção. Agora, no estilo assim, né, do Minecraft, eu não vou saber te responder. Mas eu tenho várias referências aqui, né, que eu ainda estou lendo, né, porque eu ainda estou escrevendo meu projeto. E aí eu posso sim te indicar, depois se você puder deixar o seu e-mail aqui, porque eu te encaminho, tá? Se eu Eu ver vou deixar alguma coisa aqui que no encaixe, chat. eu te mando, tá? Tá, pô, obrigada. Imagina. Débora, pode ficar à vontade. Olá, bom dia a todos. Estão me ouvindo?
Pode falar. Eco. Ô, Débora, agora ficou mudo. Se você puder começar de novo, por favor. Ok. Eu gostaria de parabenizar a Caroline pela apresentação, e eu fiquei com uma dúvida quando ela falou da atividade que ela fez em sala de aula com o quiz. Você fez, no caso, um aplicativo no celular, como que você fez essa atividade para que cada um respondesse e você tivesse um ranking? Ah, sim. O Kahoot, ele te dá duas opções. Ou você pode jogar com os alunos em tempo real, ou você cria um link e encaminha para o aluno, e aí ele joga, cada aluno joga individualmente. Só que eu trabalho com eles na aula, durante o encontro remoto. Então, no final da aula, eu sempre preparava ali 10 questões, mais ou menos, e deixava ali os 10 minutos. Esse quiz, você consegue configurar o tempo, né, de resposta. Então, por exemplo, cada pergunta eu já sabia mais ou menos o tempo que seria gasto para que eles pudessem responder. E já deixava um tempo ali para discussão das respostas de cada pergunta. Então, aquele tempo já era previsto no final do nosso encontro remoto. Esse jogo, nessa proposta, né, o professor, como é que fala? Fica na minha tela, e para eles entram através de um código, e no celular deles, ou então no computador deles, que eles fazem esse acesso, eles não têm a visualização da pergunta. Para eles, aparece apenas as opções de resposta. Então, Então, aí, no caso, a pergunta você projeta. Exatamente. Para cada pergunta, aí você projeta a pergunta, aí quando você muda, no caso, no seu aplicativo, aí muda para eles também. Isso aí. Então, aí assim, você já tem uma resposta na hora, assim, dos participantes, exatamente. quem respondeu, quem não respondeu. Eu achei muito interessante. E a questão também, eu vou tentar utilizar, vou ler mais sobre isso, porque eu vejo que os alunos gostam bastante, e até uma vez um professor me falou assim, de uma experiência que ele teve, que toda a aula, no final, ele dava uma pergunta para os meninos responderem, assim. E os meninos, assim, tinham, assim, ansiedade para fazer essa atividade. Então, a gente vê que há, assim, já algumas pessoas que já observaram essa questão aí da necessidade que eles têm de algo, assim, no final, porque eles têm que, né, dedicar, prestar atenção, que seria como, né, no final, eu tenho algo para fazer com aquilo que eu estou assistindo ou aprendendo. E a outra questão que você falou dos jogos, eu tenho 2 filhas, uma de 11 e uma de 7. E elas têm muitos colegas, e todos jogam, assim, novos até, com 5 anos, eles já aprendem esse joguinho, assim, com muita facilidade, e todos gostam. Eu, assim, fico, assim, intrigada, porque eu acho um jogo um pouco sem graça, eu nunca joguei, nunca interagi, mas é impressionante como as crianças e adolescentes se envolvem com esse jogo. Então, eu achei, assim, pensei numa aplicação, a minha disciplina é tratamento de águas e efluentes, talvez seja possível construir uma estação, não sei, de tratamento, alguma coisa assim, talvez eu consiga, vou também ver se eu pesquiso com as minhas filhas, porque eu também nunca joguei esse jogo, para ver se tem como abordar essa parte da minha disciplina. Então, era isso, Carolina, que eu gostaria de falar, essa minha dúvida, e essa observação sobre esse jogo que, de fato, as crianças gostam muito mesmo. E agradeço aí a sua resposta. Ô, Débora, e inclusive esse jogo ele é muito utilizado na educação infantil.
Então, os professores utilizam muito ele também né, no ensino. Ele não é muito utilizado na educação superior, então, assim, a minha proposta ela foi exatamente por isso. E no início eu achava também ele muito sem graça. Só que eu entrava e eu não conseguia fazer nada dele. E eu falava assim, gente, não tem condição. Por que todo mundo joga esse joguinho, né? Um jogo tão sem graça, bloco, e aí você tem que encaixar. Mas quando eu participei desse projeto, que era a reconstrução de um pavilhão, então já era uma coisa assim, uma construção muito complexa, né? E que a gente precisava pensar muito como que a gente iria construir aquilo, de que ponto que a gente ia partir, qual bloco que a gente iria utilizar. Então, assim, a interface do jogo são blocos quadrados, retangulares, e o negócio era oval. E aí, como é que a gente ia construir aquilo, aqueles detalhes? Então, assim, e aí eu percebi, né, o quanto a gente teve que pensar e raciocinar, e qual bloco, qual material, que mais ia ser. E aí eu percebi, não, realmente tem um grande potencial, porque te prende naquilo, te prende naquela atividade. E aí, naquela loucura de mestrado, e IF, e coordenação e tudo, eram as minhas melhores horas do dia. Aí eu falei, então os alunos vão gostar, sim. Mas você não chegou a aplicar, não, né? Você aplicou uma vez, você falou, né? Há 3 anos. Isso, mas aí eu não apliquei como um recurso pedagógico, né? Foi uma coisa assim, mais solta. Agora eu vou aplicar esse ano. Ah, tá. Interessante. Aí eu vou acompanhar depois seus trabalhos para ver suas experiências. Obrigada, Carolina. De nada. Pessoal, o Alisson colocou aqui no chat algumas dicas de jogos, né, em diferentes áreas, depois quem quiser tiver interesse. E eu coloquei também um formulário para preencher para os certificados, e algumas pessoas estão tendo dificuldades em preencher, não sei por que não tá conseguindo abrir. Mas não tem problema, porque eu anotei o nome de todo mundo que está aqui na sala, e é todo mundo do ICT mesmo, a maioria do ICT, eu consigo encaminhar depois para o e-mail de cada um, tá? Quem não conseguiu preencher, tá tranquilo aqui, tá anotadinho. Mais alguém quer falar alguma coisa? Pode falar, Laís. Bom dia, pessoal. Parabenizar a Caroline pelo trabalho, que eu também estou estudando metodologias ativas, e minha principal dificuldade é no processo de avaliação da disciplina. Por exemplo, porque a maioria dos artigos que eu leio, eles dão uma metodologia ativa, né, que é um formato assim, inovador na educação, porém, avalia de uma forma tradicional, com provas, valendo nota. Você já olhou alguma coisa a respeito? Como será seu processo de avaliação? Eu vou te falar que eu também estou com essa dificuldade, que realmente o jogo ele é uma participação voluntária. Essa é uma característica quando você trabalha gamificação. Então, por ser uma participação voluntária, a avaliação também, ela acaba, né, ficando complicado quando você trabalha isso dentro de uma disciplina, né? Então, assim, eu realmente ainda não pensei, né, como eu faço. Como eu disse, quando eu trabalho Kahoot ou quando eu trabalho com projetos, por exemplo, os projetos, eu costumo considerar não assim, se está perfeito, né? Na verdade, eu tenho uma proposta e eles precisam realizar aquela tarefa. Uma casa, a construção, a planta de uma casa de 80 metros quadrados. Então, assim, às vezes, eles colocam lá, né, um banheiro de frente com a cozinha, não colocam uma janela, né, na sala, enfim. Algo que poderia, assim, tirar, né, pontos deles, por exemplo, né? E aí, não. Eu vou colocar o que não está legal, o que eles podem melhorar, o que está errado, mas eu não retiro ali, né, pontos. Eles vão pontuar da mesma forma e vão corrigir aquele erro. Agora, quando, né, trabalhando com as metodologias ativas, Kahoot, o Minecraft, eu também tenho, e não pensei ainda como que eu vou fazer, por ter essa questão de participação voluntária, né, por essa questão, né, de erro e acerto, por ter vários caminhos, então eu ainda não pensei. Vou ficar te devendo essa resposta. Realmente é complicado, porque assim, a gente quer implementar um novo conceito, mas a
o plano pedagógico do curso, a gente tem que atribuir nota, né? E, assim, o processo avaliativo é como por processo de feedback, de discussão, essas coisas. E como é que eu vou avaliar em nota? Isso, entendeu? Essa está sendo minha dificuldade. Entendi. A gente tem lá no IF, a gente tem um sistema de avaliação também muito amarrado, né? A gente tem um regulamento lá e a gente tem até a pontuação, né, máxima que a gente pode ter em cada tipo de avaliação, no mínimo, né, 3 diferentes métodos avaliativos por trimestre e tudo mais. Então, realmente, a gente acaba ficando, né, muito limitado. E eu também tenho essa dificuldade, tá, de pensar essas formas, porque a metodologia ativa, ela fala numa avaliação formativa, né? É isso mesmo, né? Acho que formativa. Acho que é isso mesmo, fugiu agora. Isso mesmo. Isso mesmo, né? E aí, realmente, como né, que você atribui essa nota? Você tem que estimular o erro, né? Para que o aluno, ele erre, ele acerte, ele busque novos caminhos, ele raciocine. Mas aí, se você tira, né, a pontuação deles, porque a gente percebeu isso no ensino remoto. Os alunos, era resposta do Google nas provas. E aí eu falei, eu não vou dar prova. Eu não trabalhei com provas durante o ensino remoto, porque todas as reuniões que a gente tinha, os professores se queixavam de que era cola, era resposta do Google. Eu falei, gente, mas é lógico. Porque eles estão fazendo, né, as provas no computador e eles podem abrir outras guias e eles vão encontrar as respostas, eles vão copiar. Por que eles vão copiar? Porque se eles responderem, às vezes, do conhecimento deles e às vezes estiverem errados, eles vão perder ponto, mas eles sabem que as respostas que estão no Google estão certas. Então, a justificativa deles era exatamente essa. Eu não vou arriscar, eu não vou tentar responder, porque eu vou perder ponto. Por que eu vou perder ponto se eu posso copiar a resposta correta? Então, é mais ou menos nesse sentido. Então, eu tenho muita dificuldade também em pensar de que forma que eu vou fazer essa avaliação. Então tá, muito obrigada. Nada. Mais alguém? Eu tinha colocado no chat que queria... Acho que o chat também já foi todo mundo. Gente, eu esqueci de alguém do chat? Acho que não, né? Só o Frank pediu, se possível, você disponibilizar a apresentação posteriormente. Aí você pode me enviar, que eu envio por e-mail dos inscritos. Sim, disponibilizo. Ok. Bom, eu acho que é isso, né, gente? Podemos encerrar? Ok, Carolina, mais uma vez, muito obrigada. E muito sucesso. Olha, agora que eu vi que meu orientador está aqui. E aí, Paulo? Eu sou orientada pelo professor Paulo César. Pessoal, muito obrigada, né? Obrigada pela participação. Espero que vocês tenham gostado, né? O tempo era curto, assim, mas espero que tenha conseguido esclarecer as dúvidas de vocês. Estou à disposição e qualquer coisa podem entrar em contato. Vou disponibilizar os slides. Se eu tiver algum material, né, mais interessante, assim, alguma referência, eu insiro nesse material para vocês. E, do mais, à disposição aí de todos. Obrigada, viu? Obrigada a você. Bastante sucesso aí no seu mestrado. Obrigada.